Avisos do alto. O rádio continua sendo o rei da prestação de serviços à população. O seu estilo envolve as improvisações dos seus trabalhadores. São locutores que levam as notícias para o ar, uns com voz bonita, outros com voz sem muito brilho, e recebem o resultado do que fazem quase que imediatamente pela participação dos ouvintes. Esses ouvintes não se limitam a concordar ou discordar com as notícias e muitas vezes lançam no ar a interpretação que dão aos fatos. A grande surpresa que causa este fato é exatamente que os comentaristas eventuais em que se transformam os ouvintes do rádio coloquem criatividade e compreensão nas suas opiniões. É claro que a nossa língua pode ser difícil de ser falada corretamente, digamos, não é premiada nesses momentos, entretanto, no linguajar bem coloquial e costumeiro dos lugares, fazem as colocações bem claras e objetivas. Isto dá uma inequívoca certeza de que, apesar da falta de cultura estendida como tal, o conhecimento de técnicas e os acontecimentos científicos, o povo nos parece estar apressando mostrar a todos, principalmente às elites dos negócios e da política, que cada vez mais ele entende do seu valor no contexto da convivência social a que todos estamos envolvidos, obrigados, e começa com inteligência e persistência a reclamar o direito que ele tem. A ordem do período medieval infiltrada na nossa frágil democracia, que ainda é vigente aos poucos, mesmo porque não há como impedir que aconteça, há de render-se à realidade da necessidade da convivência mais equânime. Os bens escassos obrigam a sociedade aos estudos direcionados aos mais diversos caminhos e cada vez mais o povo ganha importância como variável imprescindível, tanto como concordante das soluções escolhidas, como também aquele que vai de fato, seguindo o planejamento, tornar o caminho escolhido em uma realidade. Assim, os anéis e os dedos estarão como nunca estiveram sob escolha. O tempo que isso vai levar, ninguém sabe, mas o caminho que vem sendo trilhado e que leva a sociedade a esta escolha é bem visível. E até mesmo os escândalos que espocam aqui e ali são como pequenos abalos sísmicos que pronunciam o grande terremoto da grande modificação social pela qual o planeta vai passar. E não é à toa que os que se preocupam com o avanço da humanidade mandam sempre que possível os seus alertas. Cabe ao homem responsável e destinatário por tudo e de tudo manter o ouvido aberto porque é a hora de ouvir e de agir. Nossa contribuição neste sentido encontramos num parágrafo da folha 135 do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles e do médium Divaldo Pereira Franco, onde a autora espiritual clareia nossa mente a respeito escrevendo: estes afervorados ao ideal de servir, examinem as dores do próximo, suas necessidades imediatas e, ao invés do simplismo da dádiva que libera da responsabilidade, a ação profunda, a realização social que não apenas amenize o problema agora, mas que possivelmente resolva a dificuldade mediante os recursos que lhes oferecemos para se libertarem de si mesmos.
Avisos do alto. O rádio continua sendo o rei da prestação de serviços à população. O seu estilo envolve as improvisações dos seus trabalhadores. São locutores que levam as notícias para o ar, uns com voz bonita, outros com voz sem muito brilho, e recebem o resultado do que fazem quase que imediatamente pela participação dos ouvintes. Esses ouvintes não se limitam a concordar ou discordar com as notícias e muitas vezes lançam no ar a interpretação que dão aos fatos. A grande surpresa que causa este fato é exatamente que os comentaristas eventuais em que se transformam os ouvintes do rádio coloquem criatividade e compreensão nas suas opiniões. É claro que a nossa língua pode ser difícil de ser falada corretamente, digamos, não é premiada nesses momentos, entretanto, no linguajar bem coloquial e costumeiro dos lugares, fazem as colocações bem claras e objetivas. Isto dá uma inequívoca certeza de que, apesar da falta de cultura estendida como tal, o conhecimento de técnicas e os acontecimentos científicos, o povo nos parece estar apressando mostrar a todos, principalmente às elites dos negócios e da política, que cada vez mais ele entende do seu valor no contexto da convivência social a que todos estamos envolvidos, obrigados, e começa com inteligência e persistência a reclamar o direito que ele tem. A ordem do período medieval infiltrada na nossa frágil democracia, que ainda é vigente aos poucos, mesmo porque não há como impedir que aconteça, há de render-se à realidade da necessidade da convivência mais equânime. Os bens escassos obrigam a sociedade aos estudos direcionados aos mais diversos caminhos e cada vez mais o povo ganha importância como variável imprescindível, tanto como concordante das soluções escolhidas, como também aquele que vai de fato, seguindo o planejamento, tornar o caminho escolhido em uma realidade. Assim, os anéis e os dedos estarão como nunca estiveram sob escolha. O tempo que isso vai levar, ninguém sabe, mas o caminho que vem sendo trilhado e que leva a sociedade a esta escolha é bem visível. E até mesmo os escândalos que espocam aqui e ali são como pequenos abalos sísmicos que pronunciam o grande terremoto da grande modificação social pela qual o planeta vai passar. E não é à toa que os que se preocupam com o avanço da humanidade mandam sempre que possível os seus alertas. Cabe ao homem responsável e destinatário por tudo e de tudo manter o ouvido aberto, porque é a hora de ouvir e de agir. Nossa contribuição neste sentido encontramos num parágrafo da folha 135 do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles e do médium Divaldo Pereira Franco, onde a autora espiritual clareia nossa mente a respeito, escrevendo: estes afervorados ao ideal de servir, examinem as dores do próximo, suas necessidades imediatas e, ao invés do simplismo da dádiva que libera da responsabilidade, a ação profunda da realização social que não apenas amenize o problema agora, mas que possivelmente resolva a dificuldade mediante os recursos que lhes oferecemos para se libertarem de si mesmos.